Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu, às vezes, me deparo com pacientes meus que a mãe diz numa segunda, numa terceira consulta, ela diz, mas doutora, eu não sei o que meu filho tem. Me perguntam qual é o diagnóstico e eu não sei o diagnóstico dele. E eu, mas como você não sabe? Ele já tem laudo. Eu já dei o laudo. Então, o laudo já foi fechado o diagnóstico. Mas, doutora, eu não consigo saber qual é o diagnóstico dele. Então, assim, paciente que tem um laudo com F70, que é um dos mais comuns, e F71, possui uma deficiência intelectual. Paciente com o diagnóstico F84.0 ou 84.1 são pacientes com quadro de autismo. Pacientes com diagnóstico de G40.0 possuem epilepsia. Pacientes com diagnóstico no laudo, você possui G80.0, você tem paralisia cerebral. Quer dizer, essas letrinhas associadas a número são o CID, Código Internacional de Doenças. Se você tem um laudo que possui um CID, você no Google, você coloca a letrinha que vai aparecer qual é a doença. Então, o médico normalmente, ele te explica, o paciente tem um atraso do desenvolvimento porque ele teve uma falta de oxigênio na hora do parto, com isso ele demorou para andar, demorou para falar. Mas aí quando a gente vai laudar, eu tenho que conseguir colocar isso dentro de um CID e eu posso colocar esse paciente dentro do CID de paralisia cerebral se ele tiver acometido a função motora, a função cognitiva e a função de fala. Ele pode ser um quadro, ele teve uma sequela de hipóxia que se classifica como uma paralisia cerebral. Porém, eu posso ter casos que tiveram uma hipóxia de casos mais leves, por tempo menor, e então elas possuem limitações menores. Ele demorou para andar, mas já andou. Ele demorou para falar, mas já falou. E o que você tem agora no quadro clínico dele é a deficiência intelectual. Então, ele pode receber também por hipóxia neonatal, ele pode receber o CID F70. Então, embora o médico fale, às vezes a pessoa precisa de um nome específico. Então, ela precisa, e isso é dado pelo CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, por isso, todas as doenças e todos os laudos precisam de CID. O CID é obrigatório no laudo e ele te dá o nome da doença. Então, caso você tenha dúvidas, porque você não achou clara a explicação, ou então você até entendeu a explicação, porém quando alguém te pergunta qual é o diagnóstico, você não sabe resumir isso em uma palavra, olha o CID que está no laudo, que isso vai te dar apenas uma palavra que fechou o diagnóstico, é o diagnóstico dele, tá certo? Quem gostou, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas. Um beijo!